O Silêncio que Dança, Manuel Alves Moreira da Rocha. Aos 12 anos de idade, perdeu a sua audição, mas o milagre acontece. Depois de uma apresentação, ouve o som da plateia, em forma de vibração. Quando se sentiu perdida, a dança lhe deu a mão, segurou-a firme e forte, tirou a Mara do chão, sacudiu, mandou embora o tédio e a depressão. Levou a Mara para o palco, com destaque e projeção, iluminou sua vida, tirou-a da escuridão. Quando ela entra em cena, luz, câmera, ação. O começo foi difícil, angústia, medo, aflição. Deus lhe deu o sexto sentido, de ouvir com o coração. Hoje a Mara é exemplo de força e superação. Roberto Carlos, um dia, em sua linda canção, disse que todos estão surdos, não deram a mínima atenção à mensagem que Deus deixou em forma de oração. Beethoven, com sua surdez, compôs a 9ª Sinfonia. Mara Alexandre recompôs sua vida nesse dia, que a dança lhe resgatou da angústia que vivia. Mara ouve com a alma, espelho da sua paixão, o corpo que conta história, numa linda evolução, é o silêncio que dança com os passos da inclusão. Mara Alexandre, artista da dança, surda, bacharela em dança pela Universidade Federal do Ceará, pesquisadora, professora, coreógrafa, bailarina, intérprete, criadora, idealizadora do workshop Damas Juninas, método Mara Alexandre, desde 2014, sendo compartilhada em todo o Brasil. Seja bem-vinda, Mara Alexandre. Obrigada, é um grande prazer estar aqui. Que poema lindo! Me emocionando. Obrigado. Muito, muito obrigada. E ouvindo você falar sobre esse poema agora, um pouco sobre a minha história, tocou bastante, foi bem profundo. Obrigado. Vou passar aqui para você. Que agradeço. Mara, eu gostaria de começar o nosso bate-papo aqui falando da sua infância. Sim. Onde você nasceu e como é que foi a sua infância? Bom, eu tinha um corpo que eu via de uma forma até os 12 anos. E após os 12 anos, eu tive um novo corpo. Comecei a ouvir de uma nova forma. Né? Perdi minha audição aos 12 anos de idade devido a uma injeção contra a meningite. Que, assim que aplicada, houve uma reação. E alguns especialistas falaram que podia ser que futuramente eu tivesse a meningite. Né? E houve reação do vírus devido à injeção. Né? Então, assim, no começo foi bem complexo, bem desafiante mesmo, tanto para mim como para os meus pais, que foram meus professores, né? E tanto eles me ensinaram, como eu ensinei eles também, durante esse processo todo. Uma luta que eu comecei aos 12 anos, mas até hoje ainda permanece, né? Uma luta que eu permaneço batalhando ainda dentro desse meio, não só eu, mas diversas pessoas que têm deficiência, não só auditiva. Mas é uma luta que a gente até hoje busca devido à falta de acessibilidade. Né? E no início era algo que não se ouvia falar. Hoje melhorou muito, mas precisa melhorar mais e mais e mais, que é o que a gente vê, né? E assim, eu já comecei, antes de perder a minha audição, dentro desse movimento, desse universo, que é a dança junina. Né? Isso vem de tradição familiar, desde os 4 anos de idade. Minha família apaixonada pelo São João. E todos os meus irmãos já participaram desse movimento. Mas, assim, foi um desafio após os 12 anos, devido os instrumentos não estar mais presentes no meu ouvir. O único instrumento daquela época que estava presente era a zabumba até hoje. Permanece presente por ser um som grave.
O som agudo você não consegue Eu não ouvir. consigo me identificar, porque eu sinto através da vibração, né? É a visão. Nós que somos surdos, nós sentimos a vibração, o qual a gente consegue mover através dela. Mas os sons agudos a gente não consegue ouvir. Mari, como é que foi esse processo da perda da tua audição? Foi gradativa? Como é que foi isso aí? Não, na verdade, a minha perda ela é bilateral profunda, ela não é algo progressivo, não é o que vai. Não, eu perdi minha audição e até hoje, assim, eu tenho um acompanhamento, né, o qual a gente tem esse acompanhamento de audiometria para saber como está a audição, né, e algo que permaneceu da mesma forma. De eu não conseguir ouvir os sons agudos, né? Eu não consigo identificar os sons agudos. Identifico aquele som devido ao meu estudo, o meu aprofundamento mesmo na dança, né? Ter feito aulas de música, vistos os instrumentos, mesmo não ouvindo, mas tocando. E eu consigo, com esse estudo da dança, entender a temporalidade do tempo através de sons graves, né? Por exemplo, se tem uma batida forte aqui e tem um tempo para chegar essa outra batida forte, esse tempo eu sei que tem algum som agudo ali. Então, eu consigo identificar de um tempo para o outro, né? E esse caminho que permanece ali, que é um som que não está presente no meu ouvido, eu tento levar ele para o meu corpo de uma forma trabalhando a musicalidade, né, desse espaço. E você estudou numa escola tradicional, você não foi estudar numa escola de Libras, né? Não entendi. Você foi estudar, os seus pais colocaram você numa escola tradicional. Isso. Quando eu perdi minha audição, meus pais permaneceram me deixando em uma escola eu era a única surda e todos os ouvintes ali na minha sala eu era a única que era surda, mas eu terminei o ensino médio e cheguei a fazer a faculdade estudando português. Não foi a Libras, não me colocaram direto em uma escola para aprender a Libras, mas a partir de adulta eu tive esse interesse de buscar. E como foi que você conseguiu aprender a conseguir falar na linguagem labial, né? Como é que você conseguiu a leitura fazer labial. essa leitura labial? Pronto. Isso é algo que é natural do nosso corpo. Você né? teve muita dificuldade no começo? No começo, sim, né? Mas foi algo que foi apurando, porque assim, a visão ela ficou mais apurada, todos os outros sentidos foram ficando mais apurados, né? Então, assim, quando eu criança, já ficava em frente à televisão, querendo assistir algo, ficava em cima da televisão para olhar e concentrada em uma só boca, para poder entender a leitura labial. Né? E colocava, mesmo colocando o som da TV alto, muito alto, mas eu não conseguia compreender. E de costas eu tinha muita dificuldade de identificar isso, né, para poder falar, por exemplo. E aí foi apurando isso mesmo, sabe? Eu fui me acostumando com a leitura labial. Foi algo que foi desenvolvendo. Né, de sempre estar naturalmente concentrado numa boca. Né? Por exemplo, eu perdi muita coisa durante a minha infância e acredito que hoje, ainda como adulto, eu perco muito. Se eu estou numa roda de conversa com várias pessoas falando ao mesmo tempo, eu não consigo compreender tudo. Preciso focar em uma boca para poder entender o que é que está acontecendo ali. Muitas vezes eu pergunto à pessoa do lado o que ele falou, o que fulano falou para poder entender. Né? Então, esse processo foi muito importante para você estudar numa escola tradicional, né? Foi assim, um desafio muito grande também. Por exemplo, é um ditado que acontecia na escola. É algo que eu tinha muita dificuldade, eu não conseguia acompanhar, porque eu troco as palavras, né? Se eu não ler bem, fazer uma leitura labial, então eu acabo trocando. Se a professora está com a cabeça baixa, ou se ela vira para o lado, tem algum empecilho na boca, eu não consigo me entender nada.
Então, assim, nos ditados da sala de aula que eu lembro, né, nessa época, era muito difícil para mim. Por quê? Porque ela falava uma palavra, por exemplo, pão, eu confundia com mão, entendeu? Trocava as palavras, entendeu? Acaba acontecendo isso, porque, assim, nós que somos surdos, demora um pouquinho para essa mensagem chegar até nós, para a gente poder entender, entendeu? Existe esse processo. Mas, assim, ao mesmo tempo... mesmo com as dificuldades, eu estava ali, né, sem desistir de mim, assim como meus pais também não desistiram. Tinha minha mãe para sempre estar lá me ajudando na tarefa, explicando. Tinha uma prima que estudava comigo, que me ajudava muito. A gente sempre estudava na mesma escola, na mesma sala, para ter essa ajuda. Mas foi bem complexo, não foi fácil, assim, como as pessoas pensam, né, que foi fácil, mas não é tão fácil assim como acham que é. E como foi a tua escolha para fazer a Universidade Federal? Você escolheu dança, por quê? Pronto, desde pequena eu sempre fui apaixonada pela dança, né? E no início, assim, aos 18 anos, antes disso eu já fazia parte de grupos de danças que eu procurava fazer de grupo social mesmo, próximo de casa, no bairro. E da quadrilha junina também fazia parte de um grupo do bairro. E aí, durante esse processo, eu fazendo danças populares, foi algo que eu vi que realmente era o que eu queria para mim, já sentia isso desde pequena. Só que, assim, aos 18 anos, meus pais falaram que eu teria que trabalhar carteira assinada. E eu tinha que ir para uma empresa, porque, na verdade, achava o quê? Que viver da dança, viver da arte, não dá. Não tinha futuro, né? Não tem futuro, não tem condições, não dá isso. E você foi trabalhar onde, Mara? Isso, mas, assim, para mim, ao mesmo tempo, algo me falava que era isso que era para mim. Mas, realmente, a gente viu como era complexo viver realmente da arte, né? Não tinha faculdade de dança aqui em Fortaleza, né? A gente não via. Como é que foi esse teu primeiro emprego? Foi trabalhar péssimo. onde? Foi péssimo, foi muito assustador. Eu trabalhei na CA Modas, né? Foi através de uma... Primeiro, como colaboradora de uma empresa chamada Gelbre, na época, que hoje não existe mais. E eu fui, a CA estava chegando em Fortaleza e estava precisando de pessoas para fazer cartão. E essa empresa pegou várias pessoas, vários currículos e foi selecionando. Só que, sim, a partir do momento que eu fui, eu sempre escondi a minha deficiência. Eu tinha medo de não me aceitarem. E eu mesma tinha o pior preconceito, eu não me aceitava ser surda, né? Eu achava assim que ninguém iria me aceitar em um espaço devido à minha deficiência. E é o que muitas pessoas fazem. Até hoje, existem muitas pessoas com deficiências que têm essa barreira muito grande, né, de estar nos espaços. E aí, na época, eu tinha muito medo de não ser efetivada, porque meus pais falavam que eu tinha que trabalhar carteira assinada. E eu escondi durante o tempo todo. Várias pessoas perguntavam se eu tinha... Eu falava, Mara, você tem problemas auditivos? As pessoas falavam assim, porque a gente fala com você, lhe chama nos microfones, mas você não responde. A gente chama você lá no setor tal, você não responde. Aí eu dizia, não tenho problema nenhum. Eu tenho a minha audição perfeita. Eu sempre falava isso para as pessoas. É porque eu sou desobediente, né, não? E quando tinha uma ligação que você chamava para você atender, como é que você fazia? Pois é, assim, as pessoas, eu fingia que estava entendendo. As pessoas pegavam, falavam, né, do setor. Mara, estou me emocionando. Porque veio...
A gente passa para outro assunto? Você quer, ou você Não, quer tá continuar? respirando um pouquinho para poder bom. controlar. É Tá porque, certo. assim, são muitas memórias, né? Com a gente batalha durante muitos anos. E só eu sei. Pois é. Mas, assim, eu escondia, né, para as pessoas. E quando as pessoas ligavam, eu falava, Mara, uma cliente quer falar com você. Eu falava só. Falava que era Mara Alexandre, é um prazer atender você e tal. Mas, assim, era algo que eu sempre fingia para poder permanecer, ser No emprego. efetivada no emprego. E aí, acabou que as pessoas não tinham como mais fingir. Chegou um momento que não dava mais para fingir. E aí, como foi quando eles descobriram isso aí, Mara? Pois é, me chamaram no RH. Eu lembro até como se fosse hoje. A menina do RH, a Raquel. Ela pediu para me chamar. Aí, quando eu cheguei no RH, eu não aguentei. Já imaginei que era isso, porque já tinha acontecido várias coisas devido a isso. E quando eu cheguei, foi que eu comecei a chorar. Não tinha mais como fingir, né? Aí foi que ela pegou e me acalmou, aí perguntou se eu já tinha feito algum exame auditivo, porque todos da empresa já estavam percebendo de que falavam comigo, eu não entendia. Eu falava coisa com coisa, trocava coisa. Ficava trocando as palavras, fingia entender, os clientes ligavam, eu falava só isso e não resolvia o problema. E aí, foi que eu peguei e disse para ela que eu realmente tinha perda auditiva e estava escondendo porque eu queria muito ser efetivada, porque meus pais tinham falado que eu tinha que ter um emprego carteira assinada, era o meu primeiro emprego e tal. E foi que ela pegou e falou que a empresa não iria me demitir, iria sim me efetivar, pois a empresa precisava ter pelo menos 5% de pessoas com deficiência, que estava sendo uma regra para as empresas a partir desse período que houve, estava havendo já essas mudanças devido à inclusão, né, de pessoas com deficiência na empresa. E a empresa pagava uma multa se não tivesse esse número de pessoas com deficiência na época. Aí foi que ela pediu para eu fazer um exame direto pela empresa, que era justamente para ter uma homologação, que era uma comprovação de que eu sou uma pessoa com deficiência. Aí foi que eu fiz esse exame e permaneci durante um bom tempo, né, lá na CIA. É uma empresa que para quem realmente quer crescer no comércio, é uma empresa muito boa. Mas eu vi que não era aquilo para mim, era algo que eu estava ali e foi muito bom, porque eles fizeram por onde eu, a partir daquele momento, uma coisa que eu tinha medo de falar da minha deficiência, e eles me deram essa coragem, mesmo escondendo durante um bom tempo, de falar, e a partir dali já começar realmente enfrentar esse essa problema, coragem né? de que eu sou uma pessoa com deficiência, sem ter medo de falar que eu sou uma pessoa com deficiência. Né? Foi um dos primeiros passos, porque eu fui, bem dizer, obrigada a falar que eu tenho uma deficiência. Né? Mesmo ainda escondendo, passando um bom tempo ainda escondendo, para poder estar em um ambiente, uma escola de dança, entendeu? Porque a falta de inclusão é em vários locais, não é somente. E quando você saiu de lá, você foi já para a dança, já fazer a faculdade? O que aconteceu? Eu participei de um concurso de forró em Fortaleza pelo SESC. Né, eu participei desse concurso e eu ganhei primeiro lugar. E eu tinha que representar o Ceará em Brasília. Eu fiquei com aquela vontade, aquela chama de ir, né? E eu pensei, e agora? Trabalhando numa empresa de domingo a domingo, sem poder ir no shopping. Fiquei pensando.
E foi que eu falei com uma gerente e ela me liberou para ir representar o Ceará em Brasília. Eu fui para o concurso, ganhei o concurso. Quando eu voltei, eu já voltei decidida que eu não queria mais permanecer na CIA. Aí foi que eu conversei e pedi para me colocar no corte. E ela foi super bacana comigo, colocou, entendeu? Para eu não perder durante o período que eu estava lá. Mas a partir dali eu fui em busca de escolas para poder trabalhar com dança. Foi que surgiu, em 2012, o curso técnico em dança. Eu soube do curso técnico em dança do Ceará, que é pelo Porto Iracema das Artes, pelo Dragão do Mar, governo do estado, né? E eu fui para essa seleção do curso técnico em dança, que era você mostrar um solo para fazer umas aulas, fazer um teste, para poder fazer parte do curso técnico, que é uma formação de 2 anos. E eu passei. Foi assim a porta assim, que abriu para a minha vida, o qual fez por onde eu começar a descobrir mais coisas e saber essa potência que é o meu corpo, né? Das possibilidades que tem de eu continuar dançando, entendendo uma música através desses estudos, descobrindo, investigando o meu próprio corpo, o movimento do meu corpo. E foi a primeira porta, o curso técnico, o qual eu abri realmente a minha mente a partir dali. E foi que surgiu a 3ª turma do curso da faculdade, né, de dança na UFC. Eu fiz o Enem, né, mas eu pensava assim, eu não vou conseguir, será que eu vou conseguir passar no curso de dança na UFC? E eu não sabia das cotas que tinham direito com pessoa com deficiência. Eu fiz tudo em ampla concorrência, sem saber. Soube que passei na faculdade porque uma amiga viu meu nome na lista, chegou para mim e me deu os parabéns. E eu estava sem acreditar, porque eu achava que eu não tinha feito uma boa prova. Quando eu fui olhar, eu realmente tinha passado no curso de dança da UFC. E, a partir dali, começou a mudar completamente, né? A minha cabeça, a minha forma de pensar, a minha forma de ver, a minha forma de estudar o meu próprio corpo. De encarar, Oi? de encarar a realidade, né? Sim, sim. Eu queria pedir licença para pedir aqui o Charles, para passar aqui umas fotos, Charles, por favor. E aí, Mara? Aí eu fazia parte do casamento da quadrilha. Essa quadrilha, meus irmãos que dançavam. Meus 3 irmãos. A Márcia, o Márcio e a Francisca Maria. Eles dançavam na Puxando Fogo, era Puxando Fogo infantil. E eu ainda não podia estar fazendo parte dessa quadrilha como brincante. Tinha uma norma, sabe, em relação à idade. E ainda tem hoje. Você tanto a quadrilha infantil e como a adulta. Aí eu tinha 5 anos. 5, 6 anos. Nessa época. Pode passar outra foto aí? E fazia parte do casamento. Aí foi, esse ano eu já tinha perdido a minha audição. Esse ano. Tinha perdido a minha audição. Pode passar outra foto aí? Isso aí foi o meu primeiro ano como rainha infantil, em 94. Pode passar outra? Na Puxando Fogo também. Aí eu tinha 15 anos, devido ao tamanho, a altura, né, a idade, já tinha que estar na quadrilha adulta. Foi o meu primeiro ano como rainha da Puxando Fogo adulto. Tem outra foto aí, Charles? Aí na escola, eu e a Marília, minha irmã, ele fazia questão de ser a rainha da sala. Nessa época. Aí foi quando eu vim em 2018 representando o personagem Iracema, né? A gente veio falando sobre o livro de José de Alencar. Foi um personagem que me ensinou muito, do qual, assim, o quanto
A Iracema está presente, nós mulheres, sabe? Não só na dança, mas em várias coisas. Foi um ano muito bom, um ano que eu estudei bastante para esse personagem, tanto na parte da expressão, como na teatralização também. Mostra muito a força que é essa luta que nós temos. E o espetáculo que você faz sobre a rainha, você podia falar alguma coisa? Sim, é o meu espetáculo A Rainha, o qual eu escrevi, né, em 2020, esse desejo de levar para a cena, levar para o palco. É porque as pessoas são acostumadas a ver a quadrilha junina em uma arraial, né, numa rua com uma estrutura, um espaço aberto, mas no palco mesmo, no teatro, as pessoas não estão acostumadas ainda a ver. E aí eu resolvi falar sobre essa minha história, o meu legado no São João, porque a partir de 2013 eu trouxe um novo conceito de rainha para o São João, o qual hoje eu sou inspiração para o Brasil todo. Eu crio minhas coreografias, eu crio os movimentos novos. Todos os anos eu trago algo novo para o São João, o qual todas as quadrilhas, rainhas da diversidade, rainhas, crianças de quadrilhas infantis, usam os meus movimentos na sua quadrilha, nas suas coreografias, né, nas competições. E aí eu tinha esse desejo de levar, além de falar também, o qual as pessoas têm essa curiosidade. Muitas pessoas me veem hoje no Instagram, em vários locais, no YouTube, TikTok, mas não sabem realmente de como é essa minha forma de ouvir, de estar dentro do movimento. E as pessoas tinham muito essa curiosidade. É tanto que tem muita gente que, às vezes, desconfia, né? Não acredita, devido a eu ser uma pessoa surdo-oralizada e não ter conhecimento sobre a surdez. As pessoas não têm. Mas tem pessoas que duvidam que você é surda? Sim, tem muita gente que chega a duvidar da gente se a gente realmente é surdo, né? Porque a surdez, ela é invisível. As pessoas olham para mim e acham assim, essa menina é tão bonita, ela fala tal. Eu acho que ela não é surda, não. Acho que ela finge ser surda. Tem gente que acha isso, né? Por não ter esse conhecimento da surdez. E você também ministra workshop? Sim, ministro também o workshop. Você podia falar um pouco sobre isso? Sim. O workshop, o meu workshop eu idealizei em 2014. Em 2013, quando eu trouxe esse novo conceito de rainha, muitas pessoas começaram a me procurar perguntando se eu não ensinava, por eu ser professora de dança, né, já viver da arte. E as pessoas perguntavam se eu não me ensinava, devido a eu ter trago para o movimento a questão dos movimentos de qualidade, trazer coreografias elaboradas, solos inovadores dentro do personagem, ter uma expressão corporal bem diferenciada dentro do São João, o qual as pessoas não viam antes. E aí eu pensei, eu poderia criar um método de ensino, né, para essas pessoas no São João entenderem mais sobre isso. Foi que eu comecei a estudar sobre isso e escrever sobre esse método. Foi que eu fiz o meu primeiro, né, workshop em 2014, foi um sucesso. E todas as pessoas veem os resultados, me procuram hoje, viajo para o Brasil todo para poder estar compartilhando um workshop com as pessoas, né? É um estudo do corpo e do movimento na dança junina, mas tem como instrumento de investigação técnicas de consciência corporal. Entendeu? Não é um workshop das pessoas, eu criar coreografias e as pessoas me acompanharem, não. É realmente elas entenderem o caminho, como faz aquele movimento, como eu seguro uma saia, como eu trabalho a qualidade de movimento dentro do São João, né? Estudar esse movimento, as possibilidades que tem. E qual é a diferença da quadrilha tradicional, que a gente via muito, né? Quando eu era criança, que a gente via na rua, né? Para essa quadrilha de agora? Certo. Na verdade, é porque, sim, a evolução das quadrilhas, elas estão sendo a cada dia maior, né? Ninguém sabe como é que vai ser daqui a 10 anos.
Mas essa quadrilha estilizada que você vê hoje, que é essa quadrilha que eu faço parte, né? Como a Junina Babaçu, uma quadrilha grandiosa, né? Faço parte, sou rainha da Junina Babaçu. E nós somos uma quadrilha estilizada, as atuais. Há uma diferença em relação a muita coisa. Nas quadrilhas tradicionais, eles utilizam mais, menos luxo, como tem as quadrilhas estilizadas hoje. A musicalidade também é um trabalho diferente. As estilizadas já têm bem mais instrumentos, é mais elaborado, tem uns arranjos maiores, essas coisas. E a tradicional, ela tem um foco mais dessa parte tradicional de antigamente, sem precisar desse luxo, desses cenários grandiosos, de uma banda tão grandiosa, entendeu? Era mais uma sanfona, um zabumba, né? Triângulo, a tradicional. Tem, ainda permanece. Mesmo essas tradicionais, por exemplo. Aqui no Ceará, a gente vê poucos, né? Porém, dentro de todas as quadrilhas, tanto tradicional como estilizadas, é obrigatório ter os movimentos tradicionais, que são os movimentos tradicionais juninos. Você deve conhecer algum, né? A Anarie, Navantu, é? Anarie, Alavantu, Grande Roda, Rodinhas de Quatro, Túnel, Balancei, Olha a Espanhola. É isso, tem vários, né? Cruz de Malta, tem muitos movimentos. Esses movimentos, na planilha de julgamento, são obrigatórios ter. Pelo menos, no mínimo, eu acredito que hoje está sendo no 15, 20, no mínimo, para ter de movimentos tradicionais. E quais os movimentos hoje que não tinham antigamente, que foram criados hoje? Pronto, é a questão das coreografias mais elaboradas. Por exemplo, se vão fazer um movimento tradicional, antigamente a gente fazia de uma forma mais simples, né? Hoje, se a gente vai fazer uma grande roda, a gente vê que é uma grande roda. Mas dentro dessa grande roda, a gente faz uma composição diferente. De que forma? Com efeitos diferentes dentro, mas permanecendo de que o jurado tem que ver que foi feita uma grande roda. Porém, a partir dali, a gente tem outras coisas a mais dentro dela. Faz uma coisa mais elaborada dentro do movimento. Vamos dizer assim, pensar na parte da criatividade, né? Pensa nessa parte mais criativa de trazer diferente. Um balanceio, por exemplo, vai fazer um balanceio, só um giro normal. De repente, a gente pega a musicalidade e brinca com esse balanceio, faz ele diferente, entendeu? É dessa forma que hoje a gente vê. Tem mais alguma foto aí, Charles, por favor? Isso daí foi uma apresentação de um primeiro ensaio. Antes, nos primeiros ensaios, a gente não precisava dessa produção toda. Hoje, com a evolução do São João, a rainha, quando vai fazer uma apresentação, no primeiro ensaio, já tem um vestido glamuroso, né? A gente vê grandioso mesmo, que eles fazem toda uma produção para as rainhas se apresentarem no primeiro ensaio. Um primeiro ensaio que elas dançam um solo que ela já dançou no ano anterior, só para a abertura do São João, para começar a maratona de ensaio. As rainhas e casal de noivo hoje, nesse primeiro ensaio, elas fazem uma apresentação com toda essa produção. Mas os brincantes vão com uma blusa da quadrilha normal. Você participa da criação dos vestidos? Eu sou nessa parte, eu não sou de falar sobre essa parte da criação, mas eu sempre confiei em quem faz. Né? Eu sempre confiei em quem faz nessa parte da criação. Eles sempre me mostram, né? Eu experimento antes. A única coisa que eu peço é conforto para eu poder conseguir dançar. Que seja um vestido confortável, mesmo sabendo do peso que é o vestido. A gente sabe que a gente carrega um peso grande. E aí, a única coisa que eu peço é isso, mas nessa parte da criação mesmo, de falar o que eu quero ali, não, eu deixo eles me passarem toda a ideia, eu vejo dentro da proposta o que é que estão fazendo, vejo todo o vestido, acompanho esse processo. Mas eu não sou de exigir coisas a não ser o conforto. Tem mais alguma foto, Charles?
Aí foi meu primeiro ano de Haha em 2013, nessa junina, que foi que eu trouxe esse novo conceito de rainha no São João, né? Eu vim de vaqueira nordestina. E eu fazia uma performance junto com um boi. Foi muito bacana. Foi a partir daí que o São João começou a se inspirar, buscar aprender comigo, né? Dentro dessa quadrilha estilizada. Tem outra foto, Charles, por favor? Aí foi em 2019 que eu vim de Luz dos Pescadores. O vestido representava muito esse momento de luz, né? E foi muito bacana. Eu dancei, eu tinha rompido o ligamento cruzado anterior, e no ano anterior. Esse ano aí foi a estreia, essa foto foi da estreia. E foi feita pelo meu esposo, Jeff André. E nesse dia eu estava só com 5 meses operado. Eu achava que eu não iria competir esse ano. Quando o meu ortopedista falou que eu podia, que estava bem, com bastante cuidado, dava para eu poder dançar, foi assim algo que eu imaginei. Eu vou dançar esse ano, mas por gratidão, porque eu achava que eu não estaria no Arraial nesse ano. Quando você falou do seu marido, eu queria saber como é que você conheceu o seu marido. Me fotografando. Ele é em fotógrafo, 2018, no ano de Iracema, que vocês viram naquela foto que passou, ele estava fazendo trabalho, né, pela Secult, e dentro desse trabalho a gente se conheceu. Ele foi fotografar várias quadrilhas. E aí a gente começou a conversar e até hoje. Bacana. Tem mais alguma foto, Charles? Tem um vídeo, né? Podia passar o vídeo, por favor? E aí, Mara? Esse espetáculo, né? O espetáculo que foi apresentado agora, a Rainha. Eu ganhei um prêmio nacional pela Fundação de Artes do Brasil, pelo Ministério da Cultura e pela Secult. E eu apresentei justamente essa minha história, esse manifesto político, poético, né? Uma junção de dança contemporânea, cultura popular, resistência dentro desse trabalho, qual fala da minha trajetória como rainha junina e primeira rainha junina surda no Brasil, né? E aí eu resolvi levar para a cena contemporânea toda essa minha história, que eu acho assim que seria algo que muito importante, necessário dentro do movimento da arte, representando, né, várias pessoas, não somente falando sobre a minha história, mas sim falando de diversas pessoas. E eu fiquei assim, muito realizada, muito grata por ter conseguido tirar do papel esse trabalho e levar para a cena. Conseguir fazer com que as pessoas refletissem nesse momento de cena. Muitas pessoas falavam assim, Mara, precisa abrir mais para o público esse espetáculo. Mas foi um espetáculo intimista, feito intimista, sabe? Para as pessoas ficarem próximas e se sensibilizarem, né? Refletirem mais. Foi um momento assim, muito interessante, porque eu consegui transmitir isso para as pessoas. E quem quiser assistir esse espetáculo, como é que faz, Mara? Oi? Quem quiser assistir esse espetáculo, como é que faz? Agora a gente está com uma pausa devido às competições de São João, mas após as competições, esse espetáculo vai retornar em cena. Vou estar apresentando, pretendo apresentar durante muitos e muitos anos, levar para o mundo, porque é algo, um desejo que eu tenho, algo que eu vejo que é necessário levar para as pessoas, o quanto as pessoas que viram falaram também sobre isso, sobre a potência que está sendo esse espetáculo. E as tuas redes sociais, teu Instagram, tu podia dizer aqui para as pessoas que querem te seguir? O Instagram? Pronto, o meu Instagram é Mara Alexandre _oficial. E todo mundo pode estar seguindo lá ou colocando só Mara Alexandre, vai aparecer para vocês.
Eu tive a felicidade de assistir esse seu espetáculo e eu fiquei impressionado com a tua musicalidade, né? Como é que você consegue dançar de acordo com a música, né? Pronto. Como é que você consegue isso aí? É através de sons graves, como eu lhe falei. A altura do som também é algo que precisa estar numa altura para que eu possa sentir essa vibração, né? Tem um momento da cena do qual eu toco a zabumba, né? Você viu? E ele é um instrumento, pronto, aquele som ali grave da zabumba é algo que eu consigo acompanhar dentro da quadrilha junina, né? E é o coração de São João, o qual que a partir do momento que ele não está, é o calor do público, que eu consigo continuar em cena, dançando. Eu queria lhe pedir licença para ler aqui os nossos patrocinadores. O programa Zé Soares, 11 um tiquinho de nada, tem um patrocínio do Café Teria, se não fosse muito caro, do curso de sobrevivência na selva, Só Jesus Salva, e da clínica oftalmológica, não estou nem vendo. Mara, eu queria que você falasse, eu vi aqui no seu Instagram, eu dei uma olhada aqui no seu Instagram, Mara, e vi que você gosta de criar, você cria cachorro, né? Em casa? Sim. Não tem um cachorro? Como é a convivência lá, você com os cachorros, como é que é? Tem Pronto. alguma particularidade, alguma coisa interessante que você possa falar para nós? Sim. Eles já sabem, né? São duas cachorrinhas, que é a Milha e a Maia. Elas são o Yorkshire. E elas já sabem que eu sou surda. Então, Elas já sabem? Sabem. A comunicação delas é chegando em mim e arranhando a minha perna, ou na cama, ou no sofá, local que eu possa sentir. Elas já fazem isso. Para eu entender, por exemplo, se tem alguém na porta me chamando, elas vêm, arranham, olha para mim, aí corre para lá, depois volta, aí olha para mim novamente. Já para eu saber que tem alguém lá, elas já avisam que tem alguém, entendeu? Então, essa comunicação dela é sempre através de eu saber sentir, né? É sempre próxima à pele, tem que estar na pele, tem que ter esse contato. Porque se elas latem, eu não vou saber que elas estão latindo. A não ser se eu olho e vejo elas com a boca aberta. E aí eu vou saber que elas estão latindo. Mas, para eu ouvir elas do outro lado, em outro cômodo, lá, latindo, e eu não vou conseguir entender que tem alguém lá. Elas vêm até a mim, aí vem, toca em mim, Tem corre. essa sensibilidade, né? Eu tenho que sentir, ver, para eu poder saber que tem alguma coisa. Como, por exemplo, quando o Jeff quer falar comigo, um exemplo, se ele está lá no escritório dele, eu estou na sala. Tu manda a cachorra morder ele. Não, né? Ele quer falar comigo, ele usa o quê? A luz. Ele usa a luz para poder saber. Ele desliga ou liga, bota o celular para poder saber na lanterna. Algum sinal, né? Para poder saber, porque não vou ouvir, né? Ele gritar, falar, lá não vai ter uma perda de tempo, ele lá gritando ou falando. Mas ele sempre tem esse contato de desligar a luz, ligar, ficar ligando para eu poder saber que tem alguém lá. Eu vejo que tá piscando ali, eu vejo que é ele me chamando, ou a lanterna, ou tem que falar por mensagem para poder saber. Minha mãe, ela fazia muito. Eu dormi no quarto em cima e ela estava lá embaixo na cozinha, por exemplo, ela queria falar comigo, eu não ouvia, ela pegava o cabo de vassoura, ficava batendo na parede para eu poder sentir a vibração. A vibração. Na parede para eu sentir a vibração. Eu sabia que ela queria falar comigo. Sempre essa questão do contato, né? Tem que ter, eu tenho que sentir, eu tenho que ver. Porque ouvir mesmo, eu escuto, mas dessa minha forma, nessa minha condição, né? Entendi. Não é como uma pessoa ouvinte que escuta tudo, todo tipo de barulho, todos os sons, todos os instrumentos. Uma pessoa fala de costas.
Mas eu escuto dessa minha forma. Você está falando aqui de frente para mim, eu estou lhe escutando. Eu não sei como é que é a sua voz, mas está aqui no meu imaginário da forma que eu acho. Como, por exemplo, muitas pessoas falam da minha voz. Devido a eu ser surda, as pessoas veem uma diferença na minha voz. Tem gente que chega para mim e pergunta se eu sou estrangeira, se eu não sou cearense. Por que tu fala assim? Tem muita gente que se incomoda com a minha voz, diz que é feia, irritante. Mas é uma característica minha, entendeu? É algo que as pessoas não sabem, é uma característica minha também está ótimo. Estou aqui falando Se comunicando, o português, né? se comunicando com você, dessa forma de você entender. Às vezes dá uma enrolada que é normal isso acontecer, né? Mas, por exemplo, às vezes é mais pausado, é um pouquinho mais forçado, por conta da forma mesmo de falar. Eu já tive acompanhamento com fono. No início, eu tinha muita vergonha de falar. Eu tinha. Porque as pessoas falavam, muitos colegas da sala falavam demais sobre a minha voz. Eu não percebia isso, não percebia essa diferença, né? Foi acontecendo, eu não percebia essa diferença. E aí as pessoas falavam muito da minha voz, eu ficava com vergonha de falar. Quando eu comecei a dar aula de dança, a fazer parte de companhia de dança, tá no curso técnico, na faculdade, que tem que falar, eu comecei a soltar realmente a minha voz e falar, sempre procurar falar. Comecei a trabalhar mesmo com as redes sociais, de estar se comunicando, falando. Sempre tentei trabalhar isso na minha voz. Mara, eu gostaria da sua impressão sobre a casa de vovó Dedé que você acabou de conhecer. E eu estou impressionada com tudo, impactada com esse local, né? Um local maravilhoso, que tem um trabalho incrível, que as pessoas precisam vir conhecer aqui esse trabalho, né? São muitas coisas, um espaço do qual abre as portas para várias pessoas. Inclusive, eu soube hoje que existe pessoas surdas aqui, né, no audiovisual, fazendo os cursos gratuitos. É algo riquíssimo para as pessoas virem aqui conhecer e aprender, realmente estudar, entendeu? Porque são poucos locais que a gente vê o quanto dá essa oportunidade, né, para as pessoas de estar aprendendo, ter um curso de... Se você for tirar do bolso para poder pagar por aí, é algo caríssimo. E aqui cede os cursos gratuitos, vendo as crianças tocando ali, os violinos, aprendendo aula de canto, muitos cursos maravilhosos, sabe? Balé. Sim, demais para a sociedade, o que isso é perfeito. E o que eu achei mais interessante ainda, porque é um local que está abrindo as portas não somente para pessoas aqui desse bairro, existem pessoas de outros bairros vizinhos que podem também fazer inscrições, né? Existem muitos organizações assim, sociais que privam somente para o bairro, né? E as pessoas que tiverem a oportunidade de vir aqui conhecer, que todas venham conhecer esse espaço. Eu estarei divulgando aí para todo mundo, porque isso daqui precisa ser a cada dia mais visto, né? Abraçado, que isso é muito importante. O nosso tempo já, infelizmente, acabou. E eu gostaria de lhe agradecer, que sei que você é muito ocupada, por você ter vindo aqui conversado, falado da sua vida, né? E, para finalizar, assim, eu gostaria que você dissesse qual é a sua mensagem para as pessoas que têm essa deficiência que você tem, que você não desistiu, que com muita determinação, né, você conseguiu chegar onde você chegou. Eu gostaria que você deixasse essa mensagem para essas pessoas. É que não desista de você. Nós não devemos desistir da gente. A gente devemos acreditar. Nós temos um corpo potente. O problema não está em nós, e sim na falta de acessibilidade. Nós devemos, sim, ocupar esses espaços. Entendeu? A gente precisa estar presente, a gente precisa soltar as nossas vozes e ocupar esse espaço. Nós não podemos desistir da gente. Muito obrigado, Mara. Eu que agradeço. Por ter vindo. Quero agradecer aos nossos telespectadores e dizer que na próxima semana
nós estaremos aqui com mais um bate-papo. Muito obrigado. Obrigada.